Deus abençoe todos vocês que já estão por aqui. Olha que privilégio, estamos recebendo aqui pastor Sérgio, um amigo precioso nos acompanhando a partir lá de Perth, na Austrália, um amigo querido que eu tenho em alta, em elevada estima. Eu quero louvar a Deus, meu amigo, por tê-lo aqui também conosco esta manhã. Aqui são 7h17, mas se eu não estou enganado, confuso, na Austrália já meio da tarde, talvez ali por volta das, perdão, das 3 da tarde. Deus abençoe todos vocês que vão chegando por aqui no nosso devocional da manhã. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2021, 7h17, e nesses dias de segunda a sexta nós temos, por bondade de Deus, compartilhado com os irmãos. Tem sido tão precioso, vocês não têm ideia o presente que é para mim poder, desculpa, me dirigir a cada um de vocês nessas oportunidades. Deus abençoe. Nós estamos nesses dias, eu tenho dito aqui todas as manhãs, compartilhando a partir do texto de Provérbios. Provérbios é um texto, eu tenho dito, eu dizia ontem, uma pérola das Escrituras que nos permite aí, enquanto assimilado, recebermos instruções preciosas que vão eventualmente, que vão certamente nos direcionar a colhermos frutos maravilhosos da parte de Deus. Então eu quero lhe aconselhar, lhe estimular a ler com calma, a ler com tranquilidade esse texto. Eu não tenho dúvida que ele vai provocar mudanças, por que não dizer provocar transformações profundas e maravilhosas na sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Aline. Deus te abençoe, Aline, sua casa, sua família, o Rafael, o Davi, a Giovana. Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Dando bom dia para nossa querida irmã Milene, sempre aqui conosco. Agora são 7h18 aqui no Reino Unido. A irmã Milene está lá no Brasil, 4h18 da manhã, aqui firme conosco. Então eu quero louvar, a gente tem aí a irmã Milene no Brasil, o pastor Sérgio na Austrália, tantas pessoas preciosas nos acompanhando, os irmãos aqui da igreja local. Deus abençoe cada um de vocês de uma forma maravilhosa. O intuito do nosso devocional, como já tem sido dito, talvez você que está aqui pela primeira vez, é um devocional rápido e prático, uma palavra que possa trazer graça, direção e discernimento ao seu coração. Hoje eu gostaria de compartilhar, me veio ao coração, a partir de um texto que está em Provérbios capítulo 3, os versos 11 e 12. Eu quero, num primeiro momento, dar destaque a esse texto, Provérbios capítulo 3, os versos 11 e 12. E também vamos ler já em sequência Provérbios capítulo 12 e o verso 1. São os 3 versos que nós teremos em vista aqui nessa leitura inicial. Provérbios 3, versículos 11 e 12 e Provérbios 12, verso 1. Diz assim o texto inicial: Meu filho, não rejeites a disciplina. A palavra disciplina aqui também pode ser compreendida a partir do original hebraico como instrução. Então eu poderia dizer: meu filho, não rejeites a disciplina ou a instrução do Senhor. Não se canse ou nem canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem ele quer bem ou a quem ele deseja o bem. Provérbios 12, o verso 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia ou o que rejeita a repreensão é estúpido, ou tolo, ou insensato. Leio vez mais Provérbios 12, o verso 1. O que ama, o que tem apreço pela instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é insensato. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, meus queridos, esta manhã, sobre os frutos da instrução e da repreensão. Eu ouso dizer que ambas essas palavras, elas são um tanto que indesejáveis, sobretudo considerando o tempo em que nós vivemos. Instrução e repreensão. Não são palavras, muitas das vezes, bem acolhidas, bem recebidas. Contudo, é de se perceber, através desses textos que já lemos de forma inicial, que ambas possuem frutos excelentes. À primeira vista, trazem algum desconforto, à primeira vista, trazem alguma dificuldade, mas a posterior produzem favor de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero pensar aqui no primeiro momento sobre a questão da instrução, sobre permitir-se ser ensinado. Nós vivemos uma geração que, entre aspas, pensa
que sabe tudo. As pessoas, em razão de terem fácil acesso à informação, nós estamos aí na era digital, naquilo que os sociólogos determinam como pós-modernidade, e aí detentoras da informação, as pessoas pensam saber tudo. E esse equivocado pensar em que se sabe tudo faz com que muitos se afastem da posição de serem instruídos. Quantos jovens não assimilam as instruções de seus pais? Quantos jovens não ouvem pessoas mais experientes porque avaliam no seu coração já saber tudo? Agora, isso não se exclui ou não se coloca apenas com jovens. Quantas pessoas no ambiente congregacional já não querem mais ouvir as suas lideranças porque se arvoram, se levantam com: eu já sei o que está sendo dito, eu já conheço essa palavra, eu já sei dessa informação, eu já conheço essa instrução. Quem é este para querer me ensinar alguma coisa? E isso vai nos levando a uma posição de problema, isso vai nos levando a uma posição de dificuldade. Perceba que o escritor Salomão, no caso em Provérbios capítulo 3, ele vai dizer: meu filho, não rejeites a instrução, não rejeites a disciplina, mas eu quero dar destaque nessa palavra na perspectiva de instrução. É muito importante, eu dizia isso essa semana num outro devocional, óbvio que aplicado em outro contexto, a importância de nós acolhermos a instrução, de nós sermos pessoas passíveis a sermos instruídos. Aqueles que se habilitam a ser instruído, em absoluto, têm como postura inicial a capacidade de ouvirem. Pessoas que se permitem ser instruídas, elas, sobretudo, têm a capacidade de ouvir. A gente vive num tempo que as pessoas não querem ouvir, ou melhor, não querem escutar. Porque ouvir, eu até posso ouvir. Ouvir é a capacidade de assimilar sons ou barulho, mas escutar é dar atenção àquilo que está sendo transmitido. Então é importante nós termos essa postura de escutarmos, de tentarmos compreender, de termos a humildade de aprender, porque isso vai nos dar graça, isso vai nos dar direcionamento. Para nós outros que servimos a Deus, que temos Cristo como Senhor das nossas vidas, em absoluto, a palavra de Deus é o nosso principal manual instrutivo. Meus irmãos, eu tenho dito e repito, se nós outros seguirmos as instruções incrustadas nas Escrituras, nós vamos ser bem-sucedidos e favorecidos por Deus em tudo aquilo que nós realizarmos ou fizermos. Se você que é filho se atentar às instruções de seus pais ou do seu pai ou da sua mãe, você vai ser abençoado em tudo que você fizer. Permita ao Senhor nos darmos um coração que se submeta à instrução, que se submeta a direcionamentos, que nós não venhamos ser de fato orgulhosos, no sentido que a gente sabe tudo, que a gente não precisa de aprender nada, porque isso nos afasta do favor. Eu reforço mais uma vez Provérbios 12, o verso 1. O que ama a instrução, ama o conhecimento. Aqueles que são afeitos, aqueles que desejam, ou melhor, aqueles que assimilam a instrução, eles, diz o texto, amam o conhecimento. Se você quiser desenvolver, se você quiser crescer, se você quiser ser alguém melhor, submeta-se à instrução. Submeta-se a ouvir, ou melhor, a escutar pessoas que possuem maior experiência, aqueles que te cobrem espiritualmente, aqueles que te direcionam no ambiente espiritual e também nos outros ambientes existenciais, seja ele familiar, seja ele profissional. Tem muita gente que tem desafio até no ambiente profissional, não quer se subordinar àqueles que exercem liderança. Isso é um problema. Então, que nós possamos ter um coração afeito, aberto à instrução. Segundo ponto que é de se refletir é a questão da repreensão. A repreensão é indesejável. Sabe, quando se fala de repreensão, nós já pensamos em alguma coisa que vai nos tolir, que vai nos limitar, que vai eventualmente nos causar problema. E quantas pessoas rejeitam a repreensão, mas a favor na repreensão. De fato, devo admitir, é muito ruim, é muito desconfortável ser repreendido.
mas se nós pararmos para pensar em repreensão de uma forma mais amplificada, nós vamos perceber que na repreensão há valores, há favor, há graça. Por mais dolorosa que seja, produz fruto, produz bênçãos na nossa vida. Veja, minha gente, Provérbios 3, 11 e 12, eu vou sempre reforçando o texto, porque o meu intuito, o meu intento é que você o assimile da melhor forma possível. Meu filho, não rejeites a instrução do Senhor, nem se canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Então, há favor na repreensão, há graça na repreensão. Eu sempre gosto de compartilhar, quando eu era garoto, vez ou outra, pastor Oliveira, minha mãe, irmã Noy, precisaram me repreender, e a princípio você fica chateado, você fica incomodado com aquilo, mas como eu sou grato, em absoluto, Deus conhece meu coração, por cada repreensão, porque elas me têm sido úteis até hoje. Se temos caminhado, se temos avançado, se tenho avançado para a glória de Deus, é porque nos momentos certos fui adequadamente, fui devidamente repreendido, ainda que anos atrás, quando isso se estabeleceu, talvez não fosse essa a minha fala, porque a minha compreensão se limitava àquele momento, mas à medida que o tempo avança, que os anos avançam, eu consigo agora olhar para trás com um nível maior de maturidade e dizer: graças a Deus, louvado seja Deus por cada repreensão que recebi dos meus pais, que recebi das minhas lideranças espirituais, quando necessário foram, porque elas me fizeram avançar. Agora, eu queria colocar para vocês aqui, de forma muito objetiva, prática, sucinta, alguns dos frutos gerados pela instrução e pela repreensão. Alguns dos frutos gerados pela instrução e pela repreensão. Primeiro, instruções e repreensões contribuem com o nosso desenvolvimento, com o desenvolvimento melhor de nossa maturidade. Instruções e repreensões contribuem com o desenvolvimento de nossa maturidade. Pessoas maduras são pessoas que eventualmente em algum momento se submeteram à instrução e à repreensão. Sabe, existem muitos problemas, às vezes, nos ambientes congregacionais, nos ambientes de relações sociais como um todo, em razão de pessoas imaturas. E todas as vezes que você senta para conversar com alguém faltoso de maturidade, é de se verificar muito rapidamente que esse indivíduo não passou ou não trilhou pelo caminho da instrução e da repreensão. Pessoas que têm dificuldade em relacionamentos sociais, seja eles congregacionais ou não, pessoas que têm dificuldade em conviver com os outros, que sempre estão envolvidos em algum problema, em alguma dificuldade, que sempre estão vendo problema em tudo. Pessoas, em definitivo, imaturas, em geral, não foram devidamente instruídas e não se submeteram à repreensão, se é que ela foi em algum momento estabelecida. Permita-me falar talvez aos pais agora, dizendo para vocês: se você deseja que no futuro seu filho, sua filha, seja um moço maduro, seja uma moça madura, seja um homem que possua maturidade, seja uma mulher que possua maturidade, permita-se instruí-lo, permita-se repreendê-lo. Existe um pensamento corrente de alguns pedagogos, de alguns que se veem na posição de serem instrutores, entre aspas, universais, que dizem: olha, a repreensão não é saudável, porque quando você repreende, você vai tolir, você vai impedir que a criança, ou que o moço, ou que o jovem tenha um desenvolvimento adequado. Pelo contrário, minha gente, a repreensão é necessária. Às vezes corta-nos o coração, às vezes dá-nos a impressão que fomos muito severos, mas isso é necessário para que os nossos filhos, agora me dirigindo a pais, possam ser pessoas maduras, possam ser pessoas que saibam conviver com os desafios existenciais. Minha gente, a vida é desafiadora, existem problemas aí fora, e se nós não exercermos a repreensão quando necessário for, nós vamos gerar pessoas incapazes, essa é a expressão, incapazes de lidar com as situações cotidianas e com as situações existenciais. Então, quando necessário for pai, quando necessário for mãe, repreenda, confronte o seu filho, confronte a sua filha, por mais doloroso que isso seja, porque isso vai
contribuir com o desenvolvimento e com a maturidade dele. A ausência de repreensão, a ausência de instrução. Quantos pais não param ou não se dedicam para instruir os seus filhos? E permita-me aqui um parêntese, ainda talvez que essa não seja a via central daquilo que eu estou compartilhando. Olha, pais que estão me ouvindo aqui agora, especialmente pais que têm filhos na fase mais infanto-juvenil e também na fase da adolescência, você precisa se disponibilizar para instruir o seu filho, os seus filhos, melhor dizendo. Eventualmente, não tenha tabus. Ah, pastor, porque desse assunto eu não posso falar, eu fico constrangido, eu fico constrangida. Meu irmão, minha irmã, permita-me um alerta aqui. Se você não se disponibilizar a instruir os seus filhos quanto à realidade do mundo que nós estamos vivendo, não tenha dúvida que existem pessoas com mentes perversas e malignas aí fora, prontas para instruí-los ou para instruí-las. Então, eventualmente, ou certamente, posicione, instrua os seus filhos. Pastor, e como é que eu vou instruir? Instrua de acordo com os valores das Escrituras. Instrua-o sendo aberto quanto a assuntos complexos. Não tenha reservas quanto a isso, porque isso vai fazer com que ele saiba lidar com essa realidade de forma mais fácil. Fugir desses assuntos, não tratar esses assuntos, não contribui em nada. Olha, ainda que jovem, eu tenho caminhado há alguns anos servindo ao Senhor. Já 12 anos servindo como pastor aqui na igreja local. E desde a minha adolescência servindo como líder de jovens e outras tantas atividades da igreja. Me lembro de quantos jovens, estou falando de talvez 20 anos atrás, 22 anos atrás, quantos jovens eu não atendi ainda no período de líder de jovens com problemas muito graves porque não foram devidamente instruídos pelos seus pais. Estavam perdidos porque a falta de instrução faz com que o indivíduo seja perdido. Sabe o que é instrução de forma muito objetiva? É um norte. Instrução é um direcionamento. Quando você norteia, quando você direciona os seus filhos, você permite que eles trilhem um caminho adequado e usufruam das bênçãos e do favor do Senhor. Então, instrução e repreensão contribuem com o desenvolvimento da nossa maturidade, faz com que nós sejamos pessoas mais maduras, pessoas mais capazes de lidar com os desafios e problemáticas existenciais. Instruções e repreensões nos ensinam a ter limites. Permita-me dizer para vocês aqui, é preciso compreender que na vida a gente tem que ter limites. Tem gente que acredita, pensa equivocadamente, redondamente equivocados, de que não há limites, eu faço o que eu quiser, da forma que eu quiser. A repreensão e a instrução, ou a instrução e a repreensão, nos ensina que é necessário ter limites. Ter limites é saudáveis. Eu volto a dizer, se você fizer uma pesquisa de pessoas que exercem problemas na sociedade, de pessoas que causam problemas nas suas famílias, de pessoas que causam problemas na igreja, de pessoas que causam problema nos ambientes profissionais, você vai verificar que são pessoas que não aprenderam que na vida tem limites, que eu não posso fazer tudo que eu quero. Você já parou para avaliar se a gente fosse fazer tudo que a gente quer, permita-me uma expressão bem coloquial, se a gente fosse fazer tudo que nos dá na telha, o problema que ia virar, então é necessário ter limites, é necessário saber que a gente pode ir somente até certo ponto. Essa história de não colocar limites, essa história de que eu posso fazer tudo o que eu quiser, é uma ideia um tanto que anárquica e que vai gerar problemas profundos, tanto no ambiente em que estamos inseridos, quanto para a gente mesmo. Olha, existem tantas pessoas amargando vidas difíceis, problemas terríveis, porque não aprenderam a ter limites, não foram instruídas quanto a limites e não foram repreendidas enquanto a limites, não receberam a informação. Olha, você não pode fazer tudo que você quiser, você não pode agir como você quiser, você não pode falar tudo o que você quiser, porque tudo que eu quero eu falo. Opa, tem que haver limites. Você não pode frequentar todo lugar que você quiser. É necessário haver limite. Instrução e repreensão nos ensinam que nós devemos ter limites. Permita ao Senhor. Nós temos um coração, nós temos uma disposição de sermos instruídos na compreensão de que há limites. Agora, terceiro, e esse é maravilhoso, as instruções e repreensões, agora na perspectiva de Deus, por vezes nós somos instruídos através da palavra. Eu tenho dito aqui que a Bíblia, e aí me permita chamar-lhe a atenção, que a Bíblia
não é uma caixinha de promessas. Lembra daquelas caixinhas de promessas bonitinhas, onde você só tirava textos que eventualmente são favoráveis, sabe aqueles textos que são bênção, é a palavra de Deus. Contudo, a Bíblia, ainda que tenha textos que produzam conforto para os nossos corações, como é maravilhoso como nós abrimos as Escrituras e nós nos deparamos com um salmo, nos deparamos com um texto profético que produz conforto para as nossas almas. É maravilhoso, é muito bom quando nós ouvimos Deus através da sua palavra, ministrando aos nossos corações palavras de conforto, palavras que nos trazem ânimo, palavras que nos trazem que fortalecem a nossa fé e a nossa confiança. Contudo, a Bíblia, embora um texto de conforto, também é um texto de confronto. E nós precisamos nos submeter a esses textos que nos confrontam, a esses textos que, coloquialmente, vez ou outra, digo aqui, são um chute na canela, são um pisão no pé, a esses textos que de certa forma, confrontam atitudes que nós estamos tendo que não são corretas. Esses textos que às vezes a gente dá uma passada de olhos e quer fugir deles, mas é necessário parar, ainda que amargamente, e olhar para eles e pensar neles e assimilá-los e colocá-los em prática, por mais dolorosos que eles sejam. E aí, quando a gente recebe, de certa forma, uma repreensão através das Escrituras, quando a gente recebe uma repreensão através da palavra, ou quando nós recebemos uma repreensão de Deus, a gente costuma dizer, será que Deus de fato me ama? Porque Ele está me repreendendo? Será que Deus de fato me ama? Porque Ele está permitindo essa situação? Ele está permitindo com que esse problema ou essa dificuldade me alcance? E aí a gente precisa compreender que, ao contrário dessa impressão inicial, a repreensão, ela confirma que, em absoluto, nós somos amados por Deus. Nós lemos lá no início, Provérbios capítulo 3 os versos 11 e 12, porque o Senhor repreende, escute esse texto, o Senhor repreende aqueles a quem Ele ama, assim como o pai repreende o filho a quem ele quer bem. Quando somos repreendidos por Deus, Deus não faz, entre aspas, por um mero capricho. Deus o faz porque nos ama e nos quer bem. Assim como o pai, quando corrige o filho, quando dá uma repreensão mais severa, não faz de forma de demonstrar não amar o filho. Pelo contrário, com essa atitude, ele está demonstrando seu amor pelo filho. Talvez o que está acontecendo com a nossa sociedade é que essa falta de repreensão nas nossas relações tem nos feito ter uma equivocada compreensão sobre a repreensão que vem da parte de Deus. Então, minha gente, quando o Senhor nos repreende, talvez eu estou falando com alguém que exatamente por esses dias tem vivido um tempo de repreensão da parte de Deus, um tempo de disciplina da parte de Deus. Tenha no seu coração, tenha na sua mente que Deus não está fazendo isso porque Ele não lhe ama, porque Ele não lhe quer bem, porque Ele lhe abandonou à mercê da sorte. Pelo contrário, se Deus está permitindo repreensão, ou se Deus está estabelecendo repreensão na sua vida, por mais dolorosa que ela seja, compreenda que Ele está o fazendo porque Ele lhe ama. Por fim, e aí eu quero, antes de dar continuidade, também mencionar um texto aqui para vocês, que a instrução, e agora mais em destaque a repreensão, elas confirmam a legitimidade da nossa filiação. Quando nós somos repreendidos por Deus, por mais doloroso que seja, é confirmado que nós somos filhos dele. Aí eu quero ler um texto para emoldurar aqui essa ideia, que é o texto de Hebreus capítulo 12, os versos 6 a 11. Olha que texto maravilhoso. É um texto um pouquinho mais extenso, mas eu queria que você se atentasse à expressão que se diz nesse texto. Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 11. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa, instrui todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Mas se estáis sem orientação, do qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos, porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia.
Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Veja o verso 11, em absoluto eu deixo como destaque: toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de alegria, de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. O escritor aos Hebreus, o anônimo escritor aos Hebreus, está falando com os irmãos que recebem esse texto, que recebem essa carta, que estavam vivenciando um tempo de dificuldade e eventualmente estavam questionando a sua fé, questionando por que eles estavam vivenciando aquilo. E aí o escritor, em síntese aos Hebreus, vai dizer o seguinte: minha gente, isso que vocês estão passando, esse sofrimento que vocês estão passando, porque por vezes o sofrimento é um meio que Deus usa para que nós sejamos disciplinados, para que nós sejamos corrigidos. É o meio que Deus usa para nos repreender. E aí ele está dizendo para esses irmãos: vocês precisam compreender que o fato de vocês estarem passando por todas essas dificuldades em permissão por Deus implica dizer que o Senhor vos ama, que vocês são filhos legítimos, que vocês não são bastardos, porque se vocês não fossem filhos, não haveria preocupação nele em repreendê-los, mas como vocês são filhos, ele está repreendendo vocês. E aí por fim ele coloca que toda correção de início parece não proveitosa, causa frustração, causa chateamento, se assim posso dizer, mas depois ela produz fruto de justiça. Meu irmão, meu querido, minha irmã, quando repreendido por Deus, submeta-se à sua repreensão, obedeça às instruções incrustadas na palavra, obedeça os direcionamentos estabelecidos na palavra, por mais desafiadores que eles sejam, e você vai usufruir de uma vida maravilhosa, de uma vida abençoada, feliz, próspera, por que não dizer de uma vida bem-aventurada. Então, existem frutos preciosos que se estabelecem enquanto nós outros nos condicionamos a sermos instruídos e também repreendidos enquanto for necessário. Não tenha uma instrução como algo negativo, não tenha uma repreensão como algo apenas para lhe trazer incômodo ou apenas para lhe ferir, mas compreenda instruções e repreensões como algo que vai gerar favor de Deus sobre a sua vida. Eu desejo em Cristo que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Agora são exatamente 7h43 e eu já quero orar com vocês nesta manhã. Orar para que o Senhor te abençoe. Orar para que o Senhor guarde seu coração. Orar para que os nossos corações sejam passíveis à instrução. Orar para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos dê favor, para que quando repreendidos acolhamos com sabedoria essa repreensão. Talvez atrás dessa palavra dura que alguém lhe direcionou exista uma prova de amor. Porque amar não é dizer sim para tudo. Amar não é aprovar todas as nossas atitudes, pelo contrário, amar é se colocar contrário a algumas decisões que nós intentamos ter e que são equivocadas ou erradas. Então, compreenda que de repente atrás dessa palavra que trouxe algum desconforto para o seu coração, existe uma explícita prova de amor. Compreenda que através dessa dificuldade, desse desafio, por que não dizer dessa dor que o Senhor tem lhe permitido enfrentar, existe uma explícita prova de amor da parte dele dizendo: filho, filha, eu estou permitindo isso porque lhe amo, lhe quero bem. Quero que você seja alguém maduro na fé, quero que você seja alguém experimentado, de modo que você possa usufruir do meu favor e das minhas bênçãos. Vamos orar juntos? 7h45 da manhã, 11 de fevereiro, eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Os que chegaram a posterior, muito bem-vindo a todos. Deus abençoe. Jesus, te agradeço pelos teus filhos que nos acompanham nesta manhã. Que bom nós pudermos compartilharmos desse devocional, desse período de reflexão da tua palavra, desse período de oração, desse período onde nós meditamos juntos, louvamos ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ensina-nos a estarmos posicionados adequadamente, de modo a sermos instruídos pelo Senhor, de modo a nos permitirmos a sermos instruídos por aqueles que o Senhor colocou em posição de autoridade em relação a nós. Ó Pai, permita-nos termos um coração
que se disponibiliza, que se dispõe à instrução, que nós possamos assimilá-la e colocá-la em prática. Ó Deus, quando repreendidos, que nós não sejamos rebeldes, que nós não sejamos resistentes à repreensão, mas por mais dolorosa que seja, nós possamos acolhê-la, na certeza que quando o fazemos, nós estamos nos colocando numa posição em que nós seremos abençoados pelo Senhor. Que nós não compreendamos repreensão como algo para nos tolir, como algo que seja de certa forma um empecilho para o nosso avanço, mas que nós possamos compreender repreensão como uma prova de amor da sua parte, daqueles que eventualmente estão à nossa volta e que nutrem por nós uma verdadeira amizade, um relacionamento verdadeiro. Ó Pai, permita-nos, ó Deus, enquanto repreendidos, compreendemos que a repreensão confirma a legitimidade que nós somos filhos do Senhor. Permita-nos compreender que, ainda que dolorosa por momento, a posterior, a repreensão, bem como a instrução, vai gerar frutos excelentes na nossa vida. Guarda-nos, ó Pai. Ensina-nos a direcionar os nossos filhos. Ensina-nos, ó Pai, a direcionar aqueles que estão sob a nossa cobertura, considerando os que são pais, considerando aqueles que exercem atividades ministeriais, estão cobrindo pessoas. Ensina-nos, ó Pai, de modo que o seu nome seja louvado. Guarda-nos e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. 7h47, minha gente, muito bom dia a todos. Eu vou desejar uma quinta-feira maravilhosa. Vou deixando aqui para vocês aquele abraço, aquele big hug, aquele abraço virtual. Você vai mandando um monte de coraçãozinho na tela e a gente vai continuando o nosso dia, 11 de fevereiro de 2021. Aproveite bem essa quinta-feira. Como diziam os latinos, carpe diem. Aproveite bem o seu dia, aproveite bem esse tempo. Amanhã, sexta-feira, eu vou estar aqui a partir das 7 da manhã. Sábado nós temos celebração de ceia, tá bem? Você que é da igreja local, sábado é celebração de ceia. Já preparei o seu pão, seu suco de uva. Nós vamos estar celebrando comunhão com Cristo e comunhão uns com os outros, ou comunhão uns com os outros e com Cristo. Bruna, Deus te abençoe. Abençoe sua casa. Eu vi que o Pietro estava por aí também agora há pouco. Muito bom dia a todos vocês. Um abraço, 7h48 da manhã. Em definitivo, agora eu me despeço. Amanhã a gente se vê. Convida alguém para participar do nosso devocional. Vamos juntos crescer na instrução das Escrituras. Deus abençoe todos vocês, muito bom dia e até o nosso próximo encontro.